Chegou aquele momento todo especial do programa Sábado de Louvores ao Rei, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o evangelista Mário da AMET, Assembleia de Deus Ministério Elias Tisbita, trazendo a Palavra de Deus. Nos ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva, toque no sininho das notificações e convide mais pessoas a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Evangelista Mário e a mensagem da Palavra de Deus. Graça e paz a todos, uma ótima tarde. É um motivo de muita alegria estar aqui, né? Está honrando. A palavra de Deus vai dizer que dá honra a quem tem honra. Nada mais justo é de que está aqui trazendo algo da parte do Senhor para todos aqueles ouvintes da rádio Nova Chiquiná. É uma honra estar aqui. Trago um abraço do meu apóstolo Luiz Cláudio, né, o nosso apóstolo presidente lá, e da sua esposa, a apóstola Letícia Portela, e a todos aqueles ouvintes. Amém? Quero trazer algo aqui que o Senhor me ortogou nesta tarde, tá bom? E se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, que diz a seguinte coisa assim. É uma passagem muito conhecida que fala sobre Pedro, né? Pedro, que tem como objetivo, né, de ser um homem como pedra, né? A Bíblia nos relata isso. Pedro nega a Jesus, né? E vamos lá. Lucas 22, também tem no livro de Mateus, nós encontramos essa passagem. E contudo, então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, eu venho relatar algo aqui que não é sobrenatural, né? A bem verdade é que Jesus está à porta. E toda coisa que a gente vem a fazer de errado, o próprio Deus, ele nos avisa daquilo que nós viemos a fazer, daquilo que nós viemos a errar, né? Bem verdade é que Deus, ele está todo o tempo nos alertando daquilo que possamos vir a pecar, né? E aqui não é diferente na vida de Pedro. A bem verdade é que hoje, mutuamente, nós passamos esse tipo de constrangimento. Mas é um constrangimento gostoso, onde a pessoa nos aponta, alegando que Deus está conosco. Mas a minha verdade é que vamos um pouco atrás dessa mensagem. Quando Jesus estava sentado com os 12 discípulos, Jesus, ele avisou para Pedro do que iria vir a acontecer, né? Falou: Pedro, antes do amanhecer tu me negarás 3 vezes. Ele avisou a Pedro do que iria acontecer. A bem verdade é que Pedro não estava desligado, não é verdade? Pedro, ele andava ligado. E Pedro, né, teoricamente, ele andava com Cristo. Ele via as mensagens que Cristo passava, ele via os sinais e maravilhas que Jesus fazia, ele acompanhava Jesus. E assim não é diferente da nossa vida hoje, meus irmãos. Jesus está conosco 24 horas, nos alertando, né, nos falando daquilo que nós devemos fazer por correto. A bem verdade é que possamos buscar intimidade com Deus, para que Deus possa vir falar conosco. Porque no momento que nós temos intimidade, no momento que nós venhamos andar com Jesus,
verdadeiramente, de fato e de verdade, nós entendemos o que é aquilo que Deus quer falar conosco. O que eu quero te dizer nessa tarde, meus irmãos? Que aqui nós não estamos buscando status. A bem verdade é que nós aqui não estamos buscando cadeira, nós aqui não estamos relutando por microfone. A bem verdade é que nós estamos aqui buscando o reino verdadeiramente entendendo aquilo que Cristo está conosco. Se eu pudesse dar um texto para essa mensagem, se eu pudesse dar uma ênfase para essa mensagem, eu traria assim: como tu tem se comportado diante de Cristo? Tu tem negado Cristo? Ou tu tem andado verdadeiramente com aquele que verdadeiramente te indica e te fala 24 horas do que é certo e do que é errado? Aquele que te avisa, aquele que te anda contigo 24 horas. A bem verdade é, né, que aquela mensagem vai trazer, a gente disponível na Bíblia, a gente tem um pouco tempo aqui, né, da mensagem, mas é gostoso falar de Jesus, né? E Jesus disse o que? Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Não foi 2, nem foi nenhuma, né? Jesus podia falar: Pedro, assim tu me negarás. Jesus, ele foi afirmativo, ele foi correto, ele falou: tu me negarás 3 vezes. E assim, irmãos, no mundo de hoje não tem sido diferente. Pessoas hoje, né, a bem verdade é que hoje está escasso. Eu costumo dizer que hoje é uma raridade, né, de pessoas reconhecer o cristão na rua. Antigamente a gente via pelo semblante, não é verdade? A gente via pela luz que aquele crente, né, ele trazia, né? A gente via e falava assim: pô, esse é cristão, né? Hoje não é diferente. Como tem sido o nosso linguajar? Como tem sido o nosso comportamento? Será que onde a gente tem chegado, a gente tem trago a presença de Cristo? Isso é só um momento de reflexão para a nossa vida, meus irmãos. Não tem sido diferente, não é verdade? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Eu quero trazer algo aqui, ó. Quer ver uma coisa? O motivo de Pedro negar Jesus 3 vezes. Analisando o acontecimento singularmente, é difícil compreender que pelo menos Pedro nega Jesus para se proteger no momento de exposição, período no Sinédrio. O que significa o Sinédrio? Onde acontece o pré-julgamento de Jesus. No intertexto, mais que negar Pedro, teria emitido por motivo de prudência antes do perigo em vista. O que isso quer dizer, meus irmãos? Será que a gente está pronto? A gente refletindo e a gente analisando, nenhum dos discípulos morreu bonitinho, não é verdade? Nenhum dos discípulos morreu bonito. Será que hoje nós estamos prontos para morrer por Cristo? Será que hoje, o que nós estamos pretendendo na igreja? A verdadeira é que a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. A bem verdade é que nós estamos aqui para buscar o céu, a gente está aqui para poder saquear o inferno, a gente não está aqui para ficar de barganha. A gente tem que parar e se conscientizar de que parar para buscar cadeira. A gente está aqui para parar de buscar aqueles reinos da terra, porque o que Deus tem para a nossa vida é algo sobrenatural. Meus irmãos, a gente não pode viver limitado. A gente tem que viver o sobrenatural de Cristo. E o que é o sobrenatural? Viver em intimidade com o Mestre. Porque quando a gente gera intimidade com Cristo, automaticamente Deus, ele nos cede para a gente ter automaticamente liberdade para pedir aquilo que a gente bem desejar. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor, ela nos acompanha. Nós não precisamos ir atrás da bênção, porque a bênção do Senhor, ela vem, ela nos acompanha. Querido, hoje eu vim trazer essa mensagem para você. A bem verdade é que a gente está aqui, né, através de uma câmera. Eu não sei o que você está passando hoje, nessa tarde, né? Nesse momento pode ter pessoas se matando, pode ter pessoas deprimidas com o Evangelho hoje, pode ter pessoas deprimidas com a igreja. Não é verdade? Hoje eu vim aqui pregar a verdade. E o que é verdade? É Cristo. Hoje eu vim aqui pregar a Bíblia. O que é a Bíblia? É Cristo. Eu não vim aqui pregar placa de igreja. Não vim, meus irmãos. Não vim. Eu estou aqui como profeta na tua vida. Nesse momento tem gente se matando, tem gente se jogando. E aqueles que sinceramente estão com Cristo Jesus.
Será que verdadeiramente estão honrando os seus líderes? Verdadeiramente estão levando, apregoando a verdadeira palavra? Verdadeiramente está fazendo aquilo que Jesus nos ordenou? E de pregar a todo evangelho, a toda criatura? Ou será que hoje a gente está relutando por cadeira dentro da igreja? Será que hoje a gente está à procura de microfone dentro da igreja? Para pregar aquilo que a gente quer, para pregar aquilo que a gente bem entende, para fazer aquilo, fazer a igreja do oba-oba. A bem verdade é, meus irmãos, que Cristo veio para buscar a sua igreja. Que nós possamos, meus irmãos, buscar o verdadeiro evangelho. Que nós possamos verdadeiramente buscar aquele que nos salvou. Aquele, meus irmãos, que está aqui, que nos dá livramento todos os dias. Que é aquele verdadeiramente, aquele que quer falar com a tua igreja. Que nós possamos, meus irmãos, buscar intimidade. Eu gosto de bater nessa tecla, porque quando a gente tem intimidade com Cristo, a gente tem liberdade para fazer aquilo que a gente quer e aquilo que a gente bem entende, mediante a intimidade com Cristo. Porque quando a gente tem intimidade, a gente tem liberdade. A gente jamais vai buscar, a gente jamais vai pedir algo a uma pessoa que a gente não tem intimidade, porque automaticamente a gente vai dizer, vai receber ou não. Nós vamos receber ou não. Então o que eu quero frisar nessa tarde aqui, meus irmãos? Que Pedro negou Jesus, mas não deixou de andar. Jesus, ele sabia que Pedro iria negar ele, concordam? Jesus sabia que Pedro iria negar ele, avisou ele, alertou ele, e contudo, o que aconteceu? Pedro chorou amargamente. Por que chorou amargamente? Porque lembrou daquilo que Deus tinha falado com ele. E da mesma maneira não é fora do nosso contexto, meus irmãos. Da mesma maneira não é diferente conosco. Nessa tarde, meus irmãos, eu quero frisar para toda a igreja de Cristo Jesus, aquele que nos ouve, que nós possamos parar de relutar cadeira, para nós passar, para pararmos de relutar microfone. A gente tem que buscar microfone sim, para pregar a verdadeira palavra, respeitar os nossos líderes, ser fiel até a morte. Meus irmãos, que os tempos têm sido ruins, que os tempos de hoje têm sido abrangentes. A gente vê que os dias eles estão tão loucos, não é verdade? O verão está fazendo frio, o inverno está fazendo calor, o inverno chove, coisa que não chovia. A cada ano que passa, o sol está chegando mais perto. Então a gente não está com tempo de negar Jesus, meus irmãos. A gente não está com tempo de negar Jesus. Eu estou falando no sentido de negar, não é de negar de a gente estar na igreja, não. Não é de negar da gente estar fazendo aquilo, não, mas a gente precisa estar na igreja de corpo e alma. A gente não pode negar Jesus e não tomar um banho, né, gostoso no culto de domingo, botando aquele perfume de R$800 entrando na igreja, de corpo presente. Mas se nossa mente está lá fora, meus irmãos, a gente tem que parar de se preocupar com as coisas terrenas, porque o que Deus tem para mim e para você é sobrenatural. Basta nós se colocarmos na posição. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, não será diferente. Meus irmãos, a gente tem que parar e entender, não dá outro contexto que está escrito. Jesus vai dizer que mesmo se outro anjo, né, visse do céu com outro tipo de mensagem, não faria parte com ele, meus irmãos. Não é diferente, não é diferente. Que nessa tarde, meus irmãos, em nome de Jesus, a todos aqueles que estão nos ouvindo, Praça Seca, Madureira, né? Eu tenho um povo aí que está ouvindo, aqui o pessoal lá da NET, né? A juventude, em nome de Jesus, eu quero fazer, né? Trazer algo aqui, que nós precisamos ser uma igreja que vive o sobrenatural. Lembra daquela igreja, né? Que fazia o coxo dar, o cego enxergar, o surdo ouvir, né? O cadeirante sair da igreja andando. Hoje a gente já não vê mais isso. Meus irmãos, eu costumo dizer que se a gente quiser ouvir revelação dentro da igreja, né, a gente vai buscar aquele grupo de pagode que já existe aí com revelação. Meus irmãos, que nós possamos estar dentro da igreja de corpo presente, mas também estar de espírito, porque a verdadeira revelação está na Bíblia. A Bíblia é um manual de vida.
A Bíblia, não é verdade? Se a gente quiser antes de casa, a gente tem essa liberdade, não é verdade? Da gente estar antes de casa ali, ouvindo, falar assim, Senhor, eu preciso, né, ter uma instrução de vida aqui nessa tarde, que nós possamos vir para a Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer nessa tarde aqui, né, e fazer as considerações finais aqui, não é verdade? Eu quero frisar que Deus é contigo. Amém, meus irmãos? Antes de você tomar qualquer tipo de precipitada, venha para a palavra, porque a palavra é o verdadeiro manual de vida, não é verdade? É o verdadeiro manual de vida. Quer ouvir revelação? Vem para a palavra. Amém, meus irmãos? Olha, desde já eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, do nosso irmão Marcelo Mesquita. Peço a todos aqueles que não se inscreveu lá no YouTube, né, para poder se inscrever e abençoar essa obra aqui. Que essa obra aqui foi uma obra que eu conheci, que é uma obra sem fins lucrativos, meus irmãos. É uma obra onde se prega unanimidade, que é o que está faltando hoje nas igrejas. União, entender o verdadeiro Evangelho. Aqui é o Evangelho, onde nós possamos ter, né, as portas abertas aqui para poder trazer algo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Que nós possamos abençoar e possamos compartilhar cada dia mais e mais esta obra aqui. Amém? Aproveitar aqui e falar que eu estou numa correria danada, né? Que hoje a gente vai ter a nossa primeira festa na roça, ali na rua Sapipemba, número 471. Já quero deixar um convite para você, aqueles que moram em Bento Ribeiro, aqueles que moram em Oswaldo Cruz, Marechal, né? Madureira, Cascadura, Praça Sede, adjacências. Em nome de Jesus, vai estar ali nos honrando, né? Vai ter ali todo tipo de comida típica, vai ter bolo de aipim, bolo de milho, bolo de cenoura, vai ter o milho, vai ter brincadeira. Então que nós possamos estar ali, né, brincando. Leva teu filho, convide a todos que possam estar ali conosco. Meus irmãos, mas vai chover, não é verdade? No mundo a gente andava aí, meu irmão. Em outra hora a gente andava, a gente não tinha chuva, a gente não tinha, podia chover canivete, nós estávamos na rua. Para Jesus não pode ser diferente, não é verdade? Então eu trago esse convite para você hoje, que você possa estar conosco ali, em nome de Jesus. Os cultos ali é domingo às 19 horas, que é o culto da família. Terça-feira, culto de libertação às 19h30. Quinta-feira é o culto do avivamento às 19h30 também. E no sábado, às 9 horas da manhã, consagração. E sexta-feira, nós temos a EPD com o nosso pastor ali, Carlos, né? O homem teólogo, sem fins lucrativos, que é o crucial. Está ali para poder, você quer aprender a Bíblia? Vá para lá. Amém, meus irmãos? Que o pastor Carlos está te esperando ali, teólogo, homem de Deus, para poder destrinchar e responder todo tipo de pergunta, todo tipo de dúvida, né? Aqueles que verdadeiramente quer buscar um manual para a sua vida, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Desde já agradeço a oportunidade de Cristo Jesus. Amém, graça e paz. Graça e paz a todos. Meu nome é Hermes, sou ali da comunidade cristã Resgatando Vidas. Vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada, né, que o nosso evangelista Mário trouxe, né, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, querido e santo, em cuja presença, ó Pai, nos encontramos, Senhor, nesta tarde. Te louvamos, ó Pai, bendizemos, porque, Pai, ainda há profetas na terra, Pai. Ainda há homens e mulheres, Pai querido, que Tu usas para falar com o Teu povo. Aonde a nossa voz estiver indo, Senhor, alcance, Pai querido, as almas que precisam do Teu amor. Aonde a nossa voz estiver alcançando nessa hora, o Senhor vai de encontro, ó Pai, a essas vidas, restaurando, renovando, guardando, Pai, livrando, Senhor, em nome de Jesus. Aonde, Pai querido, há uma alma precisando, Senhor amado, de um abraço, aonde há uma alma precisando do Teu Espírito, da Tua presença, que o Senhor possa descer hoje, Pai querido, com o Teu Espírito sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos, em nome de Jesus.
Pai amado, a Tua palavra vai nos dizer, ó Pai, que Tu subirias para o céu, mas não nos deixaria órfãos, ó Pai querido, e Tu deixaste o Teu Espírito Consolador na face da terra para estar, Senhor, nos consolando. Então, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a permanecer firmes e constantes, Pai querido, em busca do alvo, como foi falado, em busca do objetivo, que é o Teu reino e que é o céu. E assim, ó Pai, eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.